Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Josiel e a gente vai conversar hoje sobre a ocupação portuguesa no Rio Grande do Sul e a relação que isso vai ter com a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Por que a gente está conversando sobre isso? Porque um dos grandes problemas que nós temos é a forma na qual as margens dos rios foram ocupadas. A gente vê hoje no século XXI, mas lá atrás já tinha ocupação. A gente tem uma longa história. A gente já teve uma aula sobre os povos originários e agora a gente vai comentar sobre os portugueses. O que os portugueses têm em relação ao Rio Grande do Sul? Primeiro que o Rio Grande do Sul sempre foi uma área de litígio entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, e nem sempre o Rio Grande do Sul esteve em território português. Os portugueses ocuparam o Rio Grande do Sul principalmente a partir da pecuária extensiva, visto que aqui no Rio Grande do Sul tem o Pampa, principalmente perto do Uruguai, ali perto da Argentina, onde naturalmente se cria gado, uma forma então de ocupar o espaço. Também teve construção de fortes, de presídios, enfim. A gente vai ter a relação ali com os tropeiros que vão levar e trazer gado. Inclusive tem uma grande cidade aí chamada Vacaria que está ligada diretamente a esse tipo de atividade. Enfim, nós vamos ter basicamente duas grandes etapas ali quando a gente pensa nas cidades. A gente tem as missões jesuítas a partir de 1626, que vão dar origem mais tarde aos sete povos das missões, principalmente ao longo de rios como o rio Piratini, o rio Ijuí. Então, essas missões vão estar próximas aos rios, mas muitas estarão em partes mais elevadas. O que a gente tem que destacar? A área que teve muito alagamento, que é a área ali da região de Porto Alegre e ao longo do rio Jacuí. Então, a área ali da região de Porto Alegre tem muita ligação com a colonização portuguesa, principalmente dos açorianos. E ao longo do rio Jacuí, eu vou ter várias cidades que também vão ter essa relação. Ou seja, eu tenho cidades que nascem às margens dos rios, às margens do Guaíba, graças à influência da colonização portuguesa açoriana. Os açorianos chegam principalmente a partir ali de 1752 e vão se fixar em locais como Rio Grande, Mostarda, Porto Alegre. Porto Alegre, inclusive, era conhecida como Porto dos Casais. Como assim? Eu tinha lá um arquipélago pertencente a Portugal, o arquipélago dos Açores, que estava densamente povoado. Então Portugal dava preferência para a colonização aqui no Rio Grande do Sul por casais. E aqui criar então sua família e desenvolver a região. Outras cidades que a gente pode citar que tem uma ligação com os açorianos é Cachoeira do Sul, Rio Pardo, Santo Antônio da Patrulha, Cachoeira do Sul e Rio Pardo, as margens de rios. Então, pessoal, a gente vai agora olhar um mapa sobre essa colonização e depois a gente pega e compara com o Google Earth. Então, pessoal, a gente vai ter aqui neste mapa a localização de alguns municípios de origem açoriana. O número 1, número 2, número 3, 4 e 5 estão literalmente às margens da Laguna dos Patos, assim como o número 6, que é o município de Mostardas. 1, Rio Grande. O 2, que é São José do Norte. Pelotas, o 3, principalmente o Rio Grande e Pelotas, são super povoados. Depois disso, nós temos ali o Estreito, que é uma área pouco habitada. Bujuru, uma comunidade bem pequena. Mostarda tem várias lagoas lá na região. A gente chega então na região metropolitana, como Viamão, Porto Alegre, que antigamente era conhecida como Porto dos Casais. Nós vamos ter Santo Antônio da Patrulha, Conceição do Arroio, que hoje é Osório, Aldeia dos Anjos, que hoje é a região ali de Gravataí. O que nós vamos ter em comum nessa área? Muitas pessoas morando em áreas próximas aos rios ou ao Guaíba, que sofreram com inundações. Número 12, Triunfo. 13, Taquari. 14, Santo Amaro. 15, Rio Pardo. 16, Cachoeira do Sul. Estão em regiões próximas aos rios.
Então, a formação desses municípios está ligada diretamente à ocupação açoriana às margens dos rios. Municípios estes que sofreram muito com as inundações. E depois, lá na divisa com Santa Catarina, a gente encontra Vacaria, também às margens de rios. E ainda tem Laguna em Santa Catarina. Agora a gente vai então para o Google Earth comparar essas áreas com um mapa via satélite. Depois de nós termos visto aquele mapa antigo, vamos dar uma olhada agora à localização de alguns municípios atualmente. Quando a gente vem aqui para a região da Laguna dos Patos, a gente consegue perceber que às margens da laguna nós temos Rio Grande, super povoada, e aquele o Povo do Norte é o município de São José do Norte, literalmente às margens da Laguna dos Patos. Elevou o nível da laguna, nós vamos ter inundações. Bom, aqui a oeste a gente encontra Pelotas, um dos municípios com maior número de população também no Rio Grande do Sul, às margens de rio, ou seja, elevou o rio, inundou a cidade. Quando eu vou em direção à foz desse rio que vai ser a Laguna dos Patos, a gente encontra uma localidade, que é a localidade do Laranjal. Elevou a Laguna dos Patos, nós vamos ter inundação de novo. Indo para o norte, nós vamos encontrar então Bojuru, que tem origem também lá na colonização açoriana. Ao norte de Bojuru, nós vamos encontrar o município de Mostardas, que tem várias lagoas aqui nessa região. Então essas áreas têm muita ligação com a Laguna dos Patos e principalmente aqui no sul, quando nós temos as cheias, essas cidades de origem açoriana aí vão sofrer com as inundações. Agora a gente vai em direção à região metropolitana de Porto Alegre. Lá no mapa antigo nós temos o número 7, que é Viamão, o número 8, que é Porto Alegre. Viamão está um pouco distante do Guaíba, porém é uma área densamente povoada. Já Porto Alegre, que antigamente era conhecida como Porto dos Casais, está às margens do Guaíba, e às vezes literalmente dentro do Guaíba, visto que teve áreas aterradas. Então, se eu tenho essa densidade populacional enorme nessa área, muito está ligado à colonização portuguesa. Indo em direção ao litoral, nós vamos ter um pouco afastado o município de Santo Antônio da Patrulha, que está próximo ao Rio dos Sinos, outro rio que causou problemas. O número 10 do mapa, que se chamava Conceição do Arroio, se torna então Osório, que está localizado próximo a Lagoas. Depois a gente vai para a região onde a gente tinha a Aldeia dos Anjos, que atualmente está o município de Gravataí, próximo às margens do rio Gravataí. Agora a gente vai para a região de Taquari, Triunfo, e a gente vai perceber o quê? O município de Taquari, às margens dos rios. O município de Triunfo, às margens tanto do rio Taquari quanto do rio Jacuim. Depois nós vamos ter, indo mais para o oeste, a região de Santo Amaro do Sul, uma região onde eu tenho um município menor e novamente às margens de um rio. Indo mais a oeste pelo leito do Jacuim, eu encontro então Rio Pardo, às margens do rio. Indo agora mais ao oeste, de novo, Cachoeira do Sul, próximo ao rio Jacuim. Afastado de toda essa área que a gente conversou, está o grande município de Vacaria, na região do nosso Planalto. Então, pessoal, que relação que fica bem clara quando a gente vê o mapa, vê o Google e compara com a história da colonização portuguesa. A gente vê que municípios que foram bastante afetados pelas inundações têm a sua origem lá atrás, lá na colonização. A ocupação das margens dos rios no Rio Grande do Sul é bastante antiga. Então, é um problema histórico. O ser humano
lembrem sempre, ele é habituado a ocupar as margens dos rios. E essas margens aqui no Rio Grande do Sul, essa forma de ocupação está ligada aos povos originários e também aos povos portugueses e outros povos que a gente vai conversar na sequência. Curte aí, um forte abraço, se inscreve no canal e até a próxima aula.